Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Corinthians que venceu o Novo Horizontino 1-0 na Copa do Brasil, e nós vamos acompanhar os melhores momentos desse jogo com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então já se inscreve no canal e deixa seu like para sempre ficar por dentro de todas as notícias do Corinthians que sai aqui no nosso canal, e coloca aí também o que você achou dessa estreia do Dorival na frente do Corinthians, né? Já começando com vitória. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe nessa noite de Copa do Brasil. Corinthians venceu o Novo Horizontino por 1-0, deu Palmeiras para cima do Ceará 1-0, os dois vencendo fora de casa. Botafogo goleou, passou tranquilo também lá no Newton Santos, também já está classificação encaminhadíssima. O Grêmio se complicou, perdeu para o CSA por 3-2. Alguns dos assuntos do nosso programa de hoje, que tem o professor Celso Zelt, Leonardo Bertozzi, professor também Paulo Calçade e Vitor Birner. Como é que foi a estreia do Dorival, hein, prof? Tudo bem? Tudo bem, William, tudo bem, companheiros? Um abraço a vocês, todos e todas que nos assistem. Bom, o técnico era novo, o time não vai ser bem esse. Mas já... treininho só até agora, né? Não, e fora as escalações, em todos os jogos da Copa do Brasil, a gente teve os times entrando com a sua força, que não é máxima, e conforme o jogo corria, ia colocando jogadores para reforçar, né? Ia chamando a cavalaria. Isso aconteceu com todo mundo, alguns até se deram mal, como o Botafogo, que teve contusão do Savarino, preocupante. O Barbosa logo no começo do jogo. Mas, enfim, em relação ao Corinthians, pelo menos um pouco mais de segurança. Defensiva, Zé. Defensiva. Esse era o grande problema do Corinthians, né? É claro, no segundo tempo, o Novo Horizontino ficou muito com a bola, pouco fez com ela, mas também por um posicionamento do Corinthians que há muito tempo não acontecia. O Corinthians ofereceu uma resistência ao adversário que não vinha oferecendo. O Corinthians vinha de jogos seguidos, tomando aqueles gols de fora da área que todo mundo culpa o goleiro, quando na verdade há todo um sistema envolvendo isso. Não aconteceu hoje, né? O Corinthians tomava muito gol de bola aérea, isso até o Ramon já vinha resolvendo um pouquinho mais. O Corinthians não tinha proteção aos seus laterais. Hoje, o Dorival já ensaiou isso, e era natural que ele ensaiasse, porque depois daquela péssima atuação no Maracanã, embora os jogadores, como eu já falei, fossem outros, mas é a questão da postura, né? De como o Corinthians se apresentou, o pouco que um técnico pode fazer nessa condição, de ter chegado agora. Ele parece ter a intenção de dar a esse time, não pode ser diferente, um pouco mais de estabilidade, de equilíbrio, de controle de jogo. Em relação ao ataque que se paga, hoje ele também não o teve, né? O Yuri entra no fim, não tinha o Memphis. O Memphis, então é muito pouco para a gente avaliar em relação ao futuro. Mas acho que foi uma carta de intenções do Dorival. E eu acho que, para a medida do possível, para o que é a Copa do Brasil, que é uma competição também muito de resultado e menos de desempenho. A realidade hoje, o Corinthians era importante o resultado. Quer essa vitóriazinha para dar confiança, para apagar um pouquinho, não apaga, mas para tirar um pouquinho aquele ranço do final de semana e seguir, né? Eu acho que ele conseguiu. Tá. Isso ele conseguiu. E no jogo inteiro, né? No fim do jogo ele troca os volantes, mas ainda apresenta uma certa consistência. O time estava cansando e o Novo Horizontino estava em cima. Eu acho que foi uma estreia promissora. Mas, insisto, são realidades diferentes, né? Para campeonato brasileiro, a coisa é menos da mão para a boca. Sim. Essa nossa justificativa do resultado, acima de tudo, isso vale para a Copa do Brasil, para o mata-mata. É um resultado confortável para decidir agora em casa. Não está nada decidido, porque, inclusive, os confrontos entre Corinthians e Novo Horizontino têm essa característica, né? O Corinthians se dá muito melhor jogando lá, em Novo Horizonte, do que na Arena. Esse time do Novo Horizontino não era bem esse, mas chegou a abrir um 3-0 na Arena Corinthians, no Campeonato Paulista. Foi, bem lembrado, é verdade. E não foi só contra o Corinthians, né? Contra o Santos. Foi. É o último time a ganhar do Palmeiras. Esse time não era derrotado desde que foi desclassificado pelo São Paulo no Campeonato Paulista. A gente vai falar, é um time de Série B, mas é um bom time de Série B. O que não é pouco diante desses confrontos todos, que só colocaram um jogo de Série A contra a Série A. É verdade. Que é o jogo do Ceará com o Palmeiras. Então, nesse conjunto da obra, espero que a gente ouça o Dorival. Estou curioso para saber a impressão dele. Ouviremos o Dorival. A minha foi uma impressão muito boa. Eu acho que o corintiano saiu um pouco mais aliviado no sentido dos problemas defensivos, principalmente. Lembrando... Temos aí um
um técnico de um clube chegando a um clube preocupado especificamente com o que precisa ser feito agora de cara. Ele entendeu esse recado. Lembrando que não estava a dupla de zaga titular também, porque o Gustavo Henrique, por contenção de carga, também não atuou. A dupla de zaga titular ali uma incógnita, né? A melhor dupla de zaga é sempre aquela que não está jogando, não é isso? Você jogou, tem problema, põe o outro, mexe. Mas você tem razão, tem sempre pelo menos um zagueiro de plantão, que é o melhor do momento, o melhor do momento é o Gustavo Henrique, mas zagueiro você precisa ter pelo menos 2, né? Se não 3, dependendo do esquema que ele quiser implantar. É difícil, juntando ali, às vezes mal dá um, viu? Calçade, ensaio valendo do Corinthians, então, do Dorival Júnior, porque para ensaiar não dá tempo, né? O ensaio é com... Né? Vai trocando pneu com o carro em movimento. Isso não rola, não. Boa noite. Boa noite. Para ninguém, né? Não é só pro Dorival. Ninguém tem essa oportunidade, né? Tão aguardada de quando assumir um clube poder... sei lá, se tiver 3 dias seguidos, o cara já está dando pirueta. O Dorival, o que ele fez? Hoje é quarta-feira, ontem ele deu um treino. Né? E assim, aí a gente vai para o jogo querendo ver um Corinthians todo reformado. Ninguém vai conseguir ver isso. O que tem são as intenções, quer dizer, você mexendo na escalação, o que você enxerga são decisões. A partir daí, o que você espera do trabalho? É uma nova forma de execução do jogo. E para executar algo diferente, você precisa trabalhar isso. Você não chega para os jogadores e apenas diz o que você gosta. Né? Aquela história do fulano tem boas ideias. Tudo bem, eu também tenho. Mas e como é que faz? Como é que você ensina? Como é que você faz o time executar aquelas boas ideias que você tem? Se você, aí está a mágica. Treinando, mas você não treina. Então, alguns têm tempo. Aí você tem que unir. O talento do treinador é o tempo. Às vezes você tem tempo, não tem talento. Às vezes tem talento, mas não tem tempo. Vai ter que ser a segunda opção, hein? Porque o mês de maio, tem quantos jogos do Corinthians em maio? Tem uns 10 jogos em maio. Todo mundo está com uma carga muito uma loucura, alta, né? Não porque para aí nunca. O Brasileirão vai parar e você para tudo. O que ele fez, né? Taticamente? Primeiro que ele preservou alguns jogadores, porque se ele esfola o Corinthians na quarta-feira, no sábado, tem o Internacional, que não é uma equipe simples de ser enfrentada, mesmo que seja em casa. Então ele precisava ter a perspectiva de um time fisicamente inteiro para poder jogar para valer contra o Internacional. Então ele tira, o Memphis ficou em São Paulo, está lá machucado, se vai jogar ou não, vamos ver agora nesse finalzinho de semana, mas o Yuri Alberto banco, Neo Romero entrou banco, ele foi com a linha de 4, né? Ele tinha Mateuzinho, Kaká, Ramalho, Andileri. Aí você encontrava o Maicon à frente, uma outra linha que tinha Bidon, Charles, Alex Santana e a volta do Thales. Então o Thales Magno, que você poderia imaginar nesse sistema, o Thales Magno ali ao lado do Héctor Hernandes, não. E dá assistência, né? Você volta pelo lado e quando você olha a movimentação dele, você percebe que ele baixou muito. Treinador chegando, né? Vamos mostrar que está todo mundo a fim de jogar. Então ele baixou muito e aí você encontrava num 4-1-4-1. Nesse formato apareceu algumas vezes o Héctor Hernandes à frente. Então o Dorival respeitou o Novo Horizontino? Sim. Mas acima de tudo ele respeitou o que ele viu no Maracanã. Assim, essa bagunça aqui não dá. Então foi um time mais compacto, uma equipe mais preocupada em se defender bem. Nas bolas paradas não ficava assim, de acordo com a intenção de cada um. Tinha ali tem muito trabalho nisso, tá? Não é que mudou radical. Tem uma intenção de arrumar. Então, o que o Corinthians mostrou foram intenções realmente... Agora vamos ver, sabe como é que é, né? Não é? Era o Novo Horizontino, está na Série B, Sim. Tem 2 vitórias, 3 empates na Série B e não perdeu hoje para o Corinthians, então... Como início, ele ganhou. Como início é o resultado, né, Bira? Não tem jeito. É o resultado que é importante, que é fora de casa na Copa do Brasil, coloca o Corinthians numa boa situação para avançar, evita mais pressão, dá uma amenizadinha na pressão, vai mais dinheiro para os cofres, se o Corinthians evidentemente se classificar. Enfim, tira um monte de coisa ruim ali do caminho do Corinthians, que ainda não é fácil, tem muito que construir, mas... É mais para dar uma aliviada no clima, né? Tudo bem, William? Boa noite a você, professor Celso Zelt, Calçade, Léo, aos fãs do esporte. Eu acho que qualquer expectativa
melhor do que aquilo que o Corinthians fez para esse jogo, no momento do contexto de estreia do Dorival e jogadores à disposição, seria muito ambiciosa. Qualquer expectativa maior do que aquilo que o Corinthians produziu. Acho que o jogo foi equilibrado. Se tivesse terminado empatado, justo. Se o Corinthians tivesse perdido por um gol, justo. Acho que a vitória ficou na medida justa. Não dá para esperar nada do treinador em tão pouco tempo. Então acho que ganhar fora de casa, na Copa do Brasil, na estreia, foi um negócio muito bom para o momento. Então é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com essa vitória do Corinthians fora de casa nesse primeiro jogo da Copa do Brasil. Já é uma vantagem muito boa, né, e praticamente quase garante aí essa classificação do Corinthians, já que querendo ou não, né, Corinthians é bem mais forte que o Novo Horizontino e agora dentro de casa, ainda com vantagem, acredito que essa classificação chega, né, e é bom poder voltar a vencer depois de uma partida igual foi contra o Flamengo. Ver o Dorival pegando esse time, já estreando com vitória, é sempre muito importante, né? Ajuda demais a equipe voltar a acreditar, né, que esse time vai melhorar, que a situação vai começar a acontecer, né? E já começa com o pé direito. O Dorival realmente é uma boa aposta do time do Corinthians. Nós acreditamos que vai dar certo e que o Corinthians agora vai começar a engrenar aí momentos e jogos bons. Claro que agora contra o Internacional é jogo difícil, né? O Internacional tá muito entrosado. O Corinthians tem que jogar para tentar aí, quem sabe, pontuar contra o Internacional. Vai ser jogo dificílimo, com o time tentando pegar aí o jeito do Dorival. Vai ser complicado, mas tem que conseguir pontuar contra o Internacional para manter uma boa sequência e quem sabe aí o Corinthians engrenar de vez e conseguir bater de frente com qualquer equipe. O Corinthians só precisa de uma sequência, assim como foi no final do Brasileirão do ano passado, né? Vamos ver se o Dorival vai conseguir voltar a confiança do time e se esse time vai responder em campo, né, ao que o Dorival vai colocar a partir de agora nessa equipe. O que você achou dessa partida? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar o canal a crescer. E é isso aí, até o próximo vídeo. Fui!